Olá pessoal, meu nome é Concécio e nesse vídeo eu quero falar sobre oração. Rezar, orar, fazer uma prece ou uma petição é a forma mais antiga de se comunicar com Deus. Mas ainda assim, muitas pessoas não sabem como fazer ou não se sentem à vontade. Eu já vi várias pessoas falando que não sabem orar, algumas por timidez, outras por falta de prática. Na Igreja Católica eu aprendi orações prontas que nós repetíamos muitas vezes. O Pai Nosso e a Ave Maria. É muito mais fácil, mas não é nada profundo nem pessoal. Era uma repetição automática e sem emoção, que não expressava os meus sentimentos e nem tocava o meu coração. Orar, na verdade, é conversar com Deus. E Deus quer que você converse com Ele. Ele te ama e prometeu te ouvir quando você falar com Ele. Jesus Cristo, Filho de Deus, trouxe uma maior proximidade. Antes dele, Deus parecia muito distante e o pecado era uma barreira entre Deus e os homens. Mas graças ao sacrifício de Jesus na cruz, hoje nós podemos chegar a Deus com confiança, como diz em Hebreus 4:10. Você é bem-vindo à presença de Deus e Ele prometeu te ouvir, como diz em 1 de João 5:14. É claro, as respostas nem sempre são como gostaríamos. E as coisas nem sempre acontecem como esperávamos. Se você pedir para Deus fazer algo contrário ao plano dele, isso não vai acontecer. Mas ele nos ouve sempre e responde da maneira que ele sabe ser a melhor. Aliás, mais tarde nós vamos descobrir que foi bom Deus não ter respondido a todas as nossas orações, senão nós íamos nos meter em muitos problemas. Então você precisa estar aberto às respostas de Deus, como Jesus orou em Marcos 14:36. Seja feita a sua vontade e não a minha. O que Deus quer é que você o conheça cada vez mais, e para conhecê-lo melhor, você precisa ler sobre ele na Bíblia e conversar com ele em oração. Deus sempre ouve, quer seja uma oração em voz alta ou em pensamento, quer você esteja orando na igreja ou em casa, em pé, sentado, deitado, ajoelhado. O que importa não é o lugar onde você está e nem a posição do seu corpo, mas o seu coração e a sua mente. Afinal de contas, Deus sabe tudo e conhece cada pensamento seu. Deus ouve as nossas orações até mesmo quando nós não conseguimos expressá-las corretamente em palavras. É o que diz em Romanos 8:26. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quando não sabemos como pedir, Ele intercede por nós. Como aquela história do homem que estava indo para a igreja num domingo de manhã, passando pelo campo, ele viu um menino escondido no mato fazendo uma oração. Chegou perto para escutar e ouviu o menino citando as letras do alfabeto lentamente. Ele perguntou: "O que você está fazendo aí, garoto?" O menino, assustado, abriu os olhos e respondeu: "É que eu não sei rezar, então pensei que se eu falasse todas as letras do alfabeto para Deus, Ele iria ajuntar tudo para mim." E Deus, naquele momento, estava sondando o coração do garoto. Com certeza Ele responde com um coração sincero, mesmo que as palavras não sejam organizadas. Então, não tenha medo de orar, de rezar. Entregue a Deus as coisas que te incomodam, suas preocupações, e peça a ajuda dele, como diz em 1 de Pedro 5:7. Aprenda a falar com Deus da mesma maneira que você fala com uma pessoa querida, como você conversa com alguém que ama e respeita. Você não fica usando palavras difíceis nem linguagem arcaica, e muito menos fica repetindo frases decoradas. Imagina se todo dia de manhã seu marido chegar para você e disser: "Ó, mulher querida do meu coração, as suas vestes são muito bonitas, seu cabelo é bendito e nutritivo é a comida que você prepara, que o seu dia seja pleno assim como o meu, amém." Aí ele se levanta da mesa e sai sem te dar um beijo carinhoso ou um abraço. Você vai realmente achar que ele está sendo sincero? Vai sentir amor e carinho dele nessa repetição decorada? Claro que não. Mas esse é o tipo de relacionamento que muitas pessoas têm com Deus. Aprenderam o que devem fazer e fazem automaticamente, sem nenhum sentimento. Apenas cumprem obrigações religiosas para aliviar a sua consciência. Tanto as orações repetitivas ensinadas na Igreja Católica,
quanto as orações cheias de palavras arcaicas em voz alta da igreja evangélica têm a mesma falta de proximidade com Deus. A repetição parece muito impessoal e a oração contemporânea parece de alguém distante que não conhece Deus e quer impressioná-lo com palavras arcaicas e linguagem difícil. Esses dois tipos de oração não vão muito longe. Como aquela história do velho negro que fazia limpeza numa igreja protestante no interior dos Estados Unidos. Certa manhã, durante a reunião do grupo de oração, ele estava fazendo muito barulho no alto da escada limpando o campanário. Sem querer ser rude, o diácono que guiava a reunião de oração chegou ao pé da escada e perguntou: "A limpeza está muito difícil aí em cima?" E o velho negro respondeu: "É que o campanário está entupido com as orações de vocês, elas não passam aqui do teto." E é assim que acontece na vida espiritual de muitas pessoas. Com a mesma intensidade e sinceridade que você ora, Deus vai refletir a resposta à sua oração. Como diz o ditado, não espere uma resposta de 1 milhão para uma oração de 10 centavos. Então, não desperdice os seus momentos com Deus. Ore de coração, com sinceridade. Converse com Ele de uma maneira simples. Ele conhece seu coração e sabe se você está sendo sincero. Converse com Deus da sua maneira, com respeito, é claro, mas use as suas palavras e fale com o coração. Como fazia o Jim, ele era um sujeito muito alegre, que não sabia orar, mas todo dia, às 12 horas, ele passava pela igreja, entrava, se ajoelhava lá atrás e dizia: "Olá, Jesus, aqui é o Jim." Aí ele ficava de cabeça baixa por um tempo, depois se levantava e ia embora. Um dia ele teve um acidente e se feriu gravemente, teve que ser internado. No hospital, enquanto ele se recuperava, ele teve uma influência muito boa nos pacientes, que eram mais rabugentos. Quando uma enfermeira foi perguntar por que ele ficava sempre tão feliz, ele respondeu: "É a minha visita que me deixa muito feliz." A enfermeira sabia que o Jim nunca recebia nenhuma visita, então ele perguntou: "Quem veio te visitar, Jim?" E ele respondeu: "Todo dia, às 12 horas, Jesus para na frente da minha cama e diz: 'Olá, Jim, aqui é Jesus.'" Então, assim como o Jim, você não precisa saber fazer orações eloquentes e bonitas. Tudo que você precisa é um coração sincero e uma oração simples, mas cheia de fé. Quando orar ou rezar, não tenha vergonha, apenas tenha respeito e seja você mesmo. Converse com Deus com um coração aberto e você vai se surpreender com o resultado. E se você quiser aprender mais sobre oração, a Bíblia está cheia de bons exemplos e orientações. Existem também vários sites e canais no YouTube com muito material disponível. No final desse vídeo eu vou deixar um link de uma escola de oração online, que é um canal de um amigo, mas existem muitos outros que você pode escolher. Só não deixe de orar. Comece hoje, você vai gostar dos resultados. Muito obrigado.